Sim. E hoje vamos à nossa videoaula de ciências. Vamos iniciar hoje a nossa unidade 8, que fala a respeito do ar por todos os lados. Logo, nós vamos começar a entender o que é o ar, como podemos utilizar determinados experimentos para conseguir de fato ver o ar e como é composto o ar, porque o ar ele tem, envolvido nele 3 outros tipos de de gases que são essenciais para a formação do ar, que é um elemento natural essencial para a vida humana. Mas então vamos lá. Primeiro, página 25 do nosso livro de ciências. Temos lá o tópico: o que é o ar? Por ser invisível por ser invisível e por não conseguirmos segurar o ar em nossas mãos, muitas vezes nos esquecemos de que ele está ao nosso redor. E é verdade, né? Por conta do ar ele ser invisível, a gente até esquece da presença dele ao nosso redor. A gente se atenta, àquilo que está visível aos nossos olhos. E aquilo que não é visível, ou seja, é invisível, igual ao ar, a gente acaba por não dar conta, perceber de que ele também está presente aqui em tudo que nos cerca. O ar é formado por uma mistura de gases e ocupa todo o espaço à nossa volta. Por exemplo, um copo vazio, na verdade, está cheio de ar. Por exemplo, eu tenho esse copo aqui. Esse copo, ele está vazio, não tem nada dentro dele. Porém, ele está cheio de ar aqui dentro. Por quê? Porque o ar, ele circula tudo que está ao nosso redor, todos os tipos de superfície. Se há uma superfície e tem uma entrada nessa superfície, esse ar penetra aqui dentro, ou seja, dentro desse copo ele está cheio de ar, ok? Se eu tiver aqui uma vasilha de plástico, igual as nossas mães têm na cozinha, para armazenar comida, quando eu abro aquela vasilha, logo entra ar ali dentro, ou seja, dentro daquela vasilha, dentro daquele recipiente, tem ar. Dentro desse quarto aqui que eu estou agora, tem ar circulando aqui. Esse ambiente, esse cômodo da minha casa está cheio de ar. Então, o ar, ele está presente em todos os lugares que nós estamos, ou seja, ele está presente ao nosso redor. Isso partindo de um copo que esteja vazio, não esteja nenhum líquido ali dentro, até do ambiente e do nosso planeta Terra, ok? Aí temos o tópico logo abaixo: para ver o ar. O ar entra até nos minúsculos espaços entre as partículas do solo. Se lembra quando estávamos estudando até a semana passada a formação do solo, vimos vários tipos de solos e também aprendemos que no solo também tem a presença de ar. O ar é uma das principais também ações da natureza que é fundamental para ver o fortalecimento, o enriquecimento daquele solo. Inclusive falamos que a entrada do ar acontece por conta de quê? Das minhocas que circulam dentro desse solo e vai abrindo caminhos. E aí o ar consegue entrar por esse solo, penetrar por esses caminhos que as minhocas vão percorrendo dentro desse solo. Então aqui é uma comprovação de fato que o ar ele consegue entrar nesses espaços entre as partículas do solo. Continuando aqui. Para identificarmos sua presença, podemos mergulhar uma porção de solo bem seco em um recipiente com água. Aí a gente tem aqui o experimento. Um copo com água e um pedaço de solo mais úmido. E ele é lançado dentro desse copo com água.
Se você ficar paradinho observando esse copo, você vai conseguir perceber que assim que você lançar esse pedaço de solo, né, dentro desse copo de água, vai começar a subir bolhas de ar. Ou seja, aqui é a representação de fato de uma forma que você consiga visualizar o ar. Ou seja, quando esse solo entra, né, essa partícula de solo, ela entra em contato com a água, ela vai soltando o que? Bolhas na superfície desse copo de água. E essas bolhas são o que? São a entrada de ar nesse copo com água. Então aqui é a forma mais clara que você tem de se comprovar, né? Na verdade, você conseguir visualizar o ar. É uma das formas que você pode utilizar para de fato conseguir ver o ar. Aí tem até aqui um quadradinho. O ar entra nos espaços entre as partículas do solo, os quais estavam ocupadas pelo ar. Então o ar que sai do solo forma pequenas bolhas na água. Então quando esse pedaço de solo ele é lançado dentro desse copo com água, a água vai entrando nas partículas do solo. O solo não tem várias partículas, então vários espacinhos. Então a água consegue penetrar entre essas partículas, aonde se tinha o que? Anteriormente a ser lançado dentro d'água? Ar. Nesse pedacinho de solo tinha somente ar. E quando você lança ele dentro do copo, o que vai acontecer? A água vai entrar nessas partículas. E aí, então, o ar sai para fora do solo, formando pequenas bolhas de água. Então, aqui você consegue ver a presença do ar. Aquele pedaço de solo que antes tinha ar, ao ser lançado dentro da água, a água ocupa esses espaços que estavam ar e o ar vai saindo, soltando bolhas de água. E ali você de fato consegue perceber e visualizar a presença do ar no ambiente. Aí temos aqui embaixo no tópico Você Sabia. Apesar de não enxergarmos o ar, podemos perceber o vento nas folhas das árvores balançando ou senti-lo em nossa pele. O vento é o ar em movimento e pode ser usado para gerar energia. Por exemplo, é o vento que faz as pás das aerogeradores girarem, transformando esse movimento em energia elétrica. O movimento de aerogeradores é muito semelhante ao dos cataventos. No material de apoio há um modelo de catavento. Monte-o e perceba como ele se movimenta a partir da interação com o ar. Então você vai ter lá no material de apoio um catavento. E ali você vai perceber no seu ambiente que há a presença de ar e vento. Porque aquele catavento ele vai começar a girar. E aí você vai conseguir, através daquele catavento, perceber qual é o local que está tendo mais vento, qual é a direção desse vento. E a principal importância aqui desse tópico, você sabia? Perdão. É a gente entender que o vento, né, que o ar, né, e principalmente, né, o vento, né, ele é uma das principais fontes geradoras de energia. E na verdade, a energia chamada de eólica, que é a energia proveniente do ar, do vento, que faz também, né, a hélice dos aerogeradores se posicionarem, né, de uma forma que faça com que seja acionado aquela turbina do aerogerador e a partir dali, né, dentro dessa perspectiva, seja gerada energia, ok? Depois vamos lá para a página 27. Do que é feito o ar? A gente vai ver um pouquinho aqui dos principais gases que compõem o ar que nós respiramos. E são 3 deles. Aí vamos lá. O ar é uma mistura de gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. Então, o ar que a gente respira, o ar que a gente conseguiu comprovar
naquele copo com água, que você inclusive pode fazer aí essa experiência, ele é composto desses 3 gases: o nitrogênio, o oxigênio e o carbono. A quantidade de cada um desses gases que compõem o ar varia. Por exemplo, se pensarmos que uma garrafa está cheia de ar, o gás nitrogênio estará presente em maior quantidade, o gás oxigênio em quantidade menor e o gás carbônico e outros gases em quantidade menor. Além desses gases, no ar também podemos estar presentes vapor d'água, partículas de poeira, fuligem, entre outras impurezas, em quantidades variáveis dependendo do local. Então a gente sabe também que no ar a gente tem a presença de outros elementos que estão circulando nesse ar, né? E alguns desses gases, né, eles são poluentes. E por que isso varia de acordo com o local? Porque a gente sabe que em centros de cidades, onde há indústrias, o ar ele é mais poluído por conta da emissão de determinados gases que saem dos automóveis, que saem das usinas, né, das indústrias, e aí vai liberando determinados gases tóxicos no ar. Então, além de a gente ter a presença desses 3 gases, o nitrogênio, o oxigênio e carbono, que são essenciais, né, a gente também encontra alguns outros gases que, infelizmente, né, eles também não são benéficos para a nossa saúde e para o meio ambiente como um todo. E essas outras partículas, né, que a gente encontra no ar também, é o vapor da água, a gente tem partículas de poeira, tem as fuligens e outras impurezas, né, que são essas impurezas que são liberadas de automóveis, indústrias, que provocam toda essa questão da poluição do ar. Aí a gente tem logo abaixo: fábricas, veículos, queimadas, entre outras atividades humanas, produzem poluentes que se misturam no ar. O ar poluído provoca problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios, que foi isso que nós acabamos de dizer, né? Que aqueles gases que saem das fábricas, dos veículos, as queimadas que são tão prejudiciais para o meio ambiente, né? Elas vão liberando poluentes no nosso ar, né? Vai liberando diversos tipos de gases poluentes pelo ar. Então, isso causa o quê? A poluição do ar. E essa poluição do ar afeta muito nós seres humanos, porque vai sendo liberado poluentes que prejudicam a nossa saúde. E a gente acaba desenvolvendo diversos tipos de problemas respiratórios. Aí tem a questão de rinite, tem outros problemas pulmonares que também vão se desenvolvendo por conta dessas partículas que ficam presentes no nosso ar, sendo liberada por esses principais veículos, fábricas e queimadas que vem acontecendo muito nos últimos tempos no nosso país, né? Aí lá embaixo, a poluição do ar é um problema grave nas grandes cidades, mas existem formas de reduzir ou evitar com que ela ocorra. Então a gente sabe, né, que essa poluição ela está muito presente nas nossas cidades, principalmente, né, nas áreas urbanas, porque a gente tem a presença de um grande número de veículos, de fábricas e indústrias que vão sempre liberando gases tóxicos a todo momento. E existem algumas formas de se reduzir isso. E a gente tem que pensar, né, de que forma a gente pode reduzir. Existe uma iniciativa bem legal. Por exemplo, a gente vê a quantidade de carros que tem nas ruas, né? Quando a gente vai sair, vai na escola, ou vai em algum lugar para passear, a gente percebe que a gente fica bastante tempo, às vezes, parado no engarrafamento, não é? Então, ou seja, muitas pessoas saíram com os carros para a rua. E muitas vezes essas pessoas fazem um deslocamento tão curto e utilizam o carro por uma questão de conforto, comodidade. Só que essa quantidade exagerada de carros nas ruas só colabora para a emissão de mais gases poluentes através dos canos de descarga desses automóveis. Será que não seria melhor essas pessoas trocarem o automóvel
por uma caminhada em locais mais pertos, trocar o automóvel e ir pedalando de bicicleta. Tudo isso ajudaria muito a diminuir essa questão da poluição do ar. Porque se eu vou fazer um caminho daqui, às vezes as pessoas vão da sua casa no mercado para comprar coisas pequenas, poucas bolsas de compra. E você pode fazer isso caminhando, ou seja, você está diminuindo a emissão de gases poluentes pelo seu automóvel, caminhando, ou então ir de bicicleta, você está diminuindo cada vez mais, né, essa emissão desses gases. Então, isso são iniciativas que colaboram, né, ajudam a proteger o meio ambiente, visto que a poluição do ar também, né, contribui também nessa questão de impacto ambiental negativo no nosso meio ambiente. Então, essas são iniciativas que a gente pode adotar. Utilização de bicicleta para fazer percursos pequenos, optar pelo transporte público ao invés de resolver suas coisas, utilizar seu carro particular, ou então ir trabalhar de carro, você pode optar pelo transporte público, que também proporciona uma diminuição de automóveis na rua. Então, há várias iniciativas que a gente pode tomar para que se evite essa emissão de gases poluentes através dos automóveis, ok? E a gente tem uma pesquisa aqui logo abaixo. Com a ajuda de um adulto, pesquise medidas que podem ser tomadas para reduzir a liberação de poluentes no ar da cidade onde você mora. Aqui eu citei uma. E aí vocês vão pesquisar mais algumas outras medidas que podem ser tomadas para evitar a emissão desses gases poluentes nas grandes cidades, em especial no município que você mora, né? Então a gente vai falar aqui da cidade do Rio de Janeiro, ok? Depois que vocês acabarem aqui essa pesquisa, temos também algumas atividades no livro de atividades, que está lá na página 59, número 1 e número 2, e na página 60, somente a atividade 3, tá bom? Que vai fazer referência a esses tópicos que falamos hoje, do que é o ar, como ele é composto e essa questão da poluição do ar, de que forma acontece a poluição do ar e de que maneira a gente pode contribuir para evitar a emissão desses gases poluentes, ok? Então é isso, galerinha. Hoje é só isso. A aula de ciência está super tranquila. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom?